Paz do Senhor Jesus a todos. Sou pastor evangélico Reginaldo Nunes, para quem não me conhece. E recentemente coloquei aqui esse canal Reconhecendo a Bíblia, para que possamos estudar um pouco sobre a palavra de Deus e tirar, deixa eu virar aqui um pouquinho assim, e tirar algumas da Bíblia Sagrada, algumas coisas que estão ali meio escondidas, que ninguém nunca leu, ou que leu de uma forma, tem uma interpretação de um jeito, e às vezes a gente tem uma outra interpretação. E é essa interpretação que eu quero trazer e pesquisar com vocês. Por exemplo, o assunto de hoje é o demônio que impede o anjo de trazer a resposta para Daniel. Daniel, capítulo 10, no versículo 13. Daniel, capítulo 10, versículo 13. Esse demônio que aparece ali, e a maioria dos pregadores, usam esse texto bíblico aí para falar dessa guerra gigantesca que houve nos céus, e vem ali o poderoso anjo Miguel, e desce, e o anjo passa e traz a resposta para Daniel. Eu vou ser sincero para vocês que até eu já preguei sobre isso. Quando eu era jovem, já preguei sobre isso. E a pregação foi baseada nisso que todo mundo prega. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? Olhando a Bíblia, eu não consigo ver demônio aqui. Vamos ler a palavra de Deus? Para você entender o que eu quero dizer. No livro de Daniel, no capítulo 10, o título do texto é assim: a visão de um homem. Primeiro, a visão de um homem. Aí começa a falar no versículo 2, naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas, manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, eu estava às margens do rio Tigre. Levantei os olhos e vi um homem, não um anjo, vi um homem vestido de linho, com vestes de linho, não asas de anjo, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz. Aquele homem estava coberto, o seu lombo, segundo a Bíblia, o seu corpo estava cingido com ouro fino de ufaz. Aqui eu já começo a me questionar. Você já viu o anjo revestido de ouro, com vestes de ouro? Eu não conheço, mas aqui, esse homem, ele estava revestido de ouro. O seu corpo, aqui o corpo do homem, berilo, o seu rosto parecia um relâmpago. Os seus olhos eram como tochas de fogo. Os seus braços e pés como o brilho do bronze polido. E a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Essas características aqui são semelhantes ao Jesus que João viu lá no Apocalipse, Os olhos como tocha de fogo,
braços e pés reluzente. É uma visão do próprio Jesus aqui na sua glória. Se esse é Jesus, na minha interpretação, e não um anjo, primeiro, ele não veio para guerrear. Ele veio para colocar os planos de Deus em ação. Mas vamos aqui para o versículo 13, que diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Olha só, me resistiu. Não me impediu, ou me barrou, ou me segurou. Me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Muito bem. Esse homem que aparece aqui para Daniel, na minha opinião, ele é superior a Miguel. Ele é superior ao príncipe que veio para ajudá-lo. Se ele tivesse descendo e fosse uma guerra espiritual e demônios tentassem barrar esse homem aqui, dificilmente eles iriam conseguir impedi-lo. Ele não era um simples anjo. Não, o anjo veio, um anjo mais fraquinho, veio para trazer a resposta para Daniel, e de repente os demônios segurou, falou: daqui você não passa, e Deus teve que mandar Miguel para falar: não, vai lá porque eu preciso levar. Não aconteceu nada disso, não teve demônio, não teve, porque primeiro, esse homem está se referindo ao príncipe da Pérsia. Quem é o príncipe da Pérsia aqui? Não é Satanás. O príncipe da Pérsia é o rei Ciro, o rei que foi enviado como ungido de Deus para libertar o povo da Babilônia. O rei da Pérsia aqui não é Satanás. Eu não sei onde que eles conseguiram achar um demônio aqui, porque o rei da Pérsia é o anjo prometido, o Messias que Deus prometeu para o povo que ia enviar para livrá-los da Babilônia, local onde Daniel está escrevendo essa mensagem. Mas esse homem aqui, ele diz que o príncipe da Pérsia o resistiu por 21 dias. O resistiu, isso quer dizer que ele tentava transmitir algo, né, para o rei da Pérsia, e ele não estava querendo fazer a vontade dele, não estava querendo fazer o que ele estava ordenando ou transmitindo para ele. Ele estava resistindo. Mas a vontade de Deus tinha que ser obedecida, o plano de Deus tinha que ser obedecido. Mas o rei da Pérsia, que era o rei Ciro, estava resistindo. E depois ele vai falar que eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Quem eram os reis da Pérsia? Eu fiquei ali, eu não vim, eu fiquei ali. Depois que Miguel vem, eu fiquei ali, continuei ali com eles. Não houve essa batalha, eu passei, consegui passar, agora cheguei aqui, Daniel, cansado de tanto guerrear, de tanta briga. Não houve isso. Aquele homem estava discutindo os planos que os reis da Pérsia tinham que executar para que fosse cumprido a vontade de Deus. Mas peraí, você está falando que Deus que interferiu na... Sim, foi Deus que mandou Nabucodonosor invadir a terra de Jerusalém e trazer o povo para cá. E é o mesmo Deus que vai tomar o reino da Babilônia e entregar na mão de Ciro. E é o mesmo Deus que vai tirar da mão de Ciro e depois entregar para Alexandre, tirar das mãos dos reis da Pérsia e entregar para
o rei da Grécia, tudo isso é Deus quem está fazendo. Mas a Bíblia fala sobre isso? Sim. Versículo 20 do capítulo 10 diz assim: e ele disse, o homem, aquele mesmo homem, ele disse, sabe por que eu vim a ti? Daniel, sabe por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe da Pérsia, e saindo eu, virá o príncipe da Grécia. Vai vir outro demônio, que agora é o demônio da Grécia. Esse é mais poderoso do que... É rei. Deus está falando que vai vir o príncipe da Pérsia, e depois do príncipe da Pérsia vai vir o príncipe da Grécia. E Deus começa a revelar para Daniel tudo o que vai acontecer ali, mas não existe demônios. Não existe uma batalha no céu. Ah, mas você não acredita em anjos, em demônios? Sim, eu acredito. Eu acredito. E a palavra de Deus diz, Paulo diz, né, no livro, se não me engano, deixa eu ver aqui, Efésios 6, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Não temos que lutar contra a carne, nem, presta atenção nisso, não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade. Esse é o conselho que Paulo dá para a igreja. Paulo acredita nisso, eu acredito nisso. Mas aqui, no livro de Daniel, não houve interferência de demônios, não houve batalha, guerra no céu, não. E quando o homem diz para Daniel, diz, eu tornarei a pelejar, se você pesquisar aí no Google o que significa pelejar, a tradução de peleja é luta, batalha, discussão, etc. Ou seja, discutir, esse homem volta a discutir com os reis, eu vou voltar a discutir com eles, eu vou voltar a conversar com eles. Deus está interferindo nas ações daqueles homens, e Deus está discutindo com ele, conversando com ele, mas isso aí Deus interfere no projeto do homem. Sim, se você analisar todos os reis da terra, aqueles que foram enviados para fazer algo, eles têm, todos eles dizem, foi Deus que me enviou, foi Deus que me enviou para fazer isso, foi Deus que me enviou para tomar aquilo lá, foi Deus. Todos eles têm uma interferência divina do próprio Deus, mas isso é bíblico. Você lembra do que aconteceu com Nabucodonosor? No livro de Daniel mesmo, no capítulo 4, olha só, Nabucodonosor sonha com uma árvore gigante, e ele tem aquele sonho e ele não consegue ter a interpretação do sonho, chama Daniel, mas veja o que diz no capítulo 4. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Nabucodonosor, o grande demônio, o chefe da Babilônia, o destruidor. Olha o que ele está falando. A todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, fez para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Isso é Nabucodonosor, o homem que... Esse aqui é o cara da Babilônia, a grande Babilônia, aquela que
Era um homem que estava ali reconhecendo a soberania de Deus e a interferência de Deus. E veja o que ele diz agora aqui, depois de contar o sonho, depois de Daniel interpretar, depois dele descer, de ser humilhado, de Deus abater ele por causa da sua soberba. Mas antes Deus revela para ele, mostra para ele que você, Nabucodonosor, é uma grande árvore que eu criei, que eu fiz. Eu te criei junto aos ribeiros de água para que você crescesse, para que você desse fruto, se fortalecesse, e para que você abrigasse as aves do céu, os animais do campo. Eu te criei para isso, para ser forte mesmo, para ser poderoso, mas só que não para você se engrandecer, não para você achar que você está acima de mim, porque foi eu que te criei, e para provar isso eu vou fazer você descer ao local de onde você veio, até que você reconheça que eu sou Deus na sua vida. E Nabucodonosor é cortado, depois vocês leem lá, do capítulo 4 até o capítulo 5. A grande árvore agora é podada, mas Deus falou, não acaba, deixa lá a raiz vocês não tiram, porque ela vai voltar a crescer. Mas quando ela voltar a crescer, vai ser de maneira diferente. E aí Nabucodonosor, depois de passar aqueles 7 anos comendo capim como animal, ele volta, e agora ele diz no versículo 34 do capítulo 4, diz assim: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento. Ele que tinha ficado louco, agora volta o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são reputados em nada segundo a sua vontade. Ele opera no exército do céu e nos moradores da terra. Não há que ele possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Por que está fazendo isso? No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram os meus conselheiros, os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Olha só, agora pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Nabucodonosor reconhece que ele, na sua soberba, ele se esquece do Deus que havia lhe dado todo esse poder. E Deus aparece para ele em sonhos e fala: você é a árvore que eu plantei, para que as pessoas se procurassem você abrigo, a sombra, os animais do campo, as aves do céu, todas elas procurassem abrigo, refúgio em você, Nabucodonosor. Mas você se exaltou tanto que você achou que você era Deus, mas você não é. Você é um homem que eu criei para louvor da minha glória, mas você se esqueceu disso. Mas agora Nabucodonosor volta, recebendo toda a glória, toda a majestade de novo, mas ele diz no versículo 37, agora pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade, os seus caminhos são justos, e pode humilhar aos que andam na soberba.
Deus, ele vem e aparece para interferir, sim, para interferir na história do homem, na história da humanidade, porque ele é Deus. Ele faz o que ele quer. E ele se mostra através de sonhos para Nabucodonosor, porque ele também amava Nabucodonosor, ele o tinha criado. Não, Nabucodonosor era o demônio. Nabucodonosor era um homem que Deus havia criado com excelência, com majestade, com poder e com glória. E que Deus queria que ele reconhecesse a soberania de Deus. E é isso que acontece. É por isso que Deus revela em sonhos a Nabucodonosor o que vai acontecer. Ah, mas Deus só tem compromisso com a igreja, Deus só tem compromisso com o povo de Israel, Deus só tem compromisso com o povo judeu, Deus só tem compromisso com a igreja de Cristo. Deus tem compromisso com aqueles que se humilham, com aqueles que reconhecem a soberania de Deus, com aqueles que Deus fala a respeito de Ciro, ainda que ele não me conheça, eu vou enviá-lo para livrar o meu povo da escravidão, ou seja, do jugo da Babilônia. Não era judeu, isso é para outro tema. Nós vamos falar sobre Ciro, mas ele não era judeu, era um iraniano em que Deus envia para livrar o povo da Babilônia. Deus usa pessoas de diferentes lugares, diferentes povos, diferentes nações. Não é só o cristão que vai ser salvo, porque só o cristão que conhece a Deus. Meu irmão, a soberba, Nabucodonosor, ele foi levado a pior das humilhações, porque ele era soberbo, criou uma estátua para que todo mundo adorasse a ele, achando que ele era o grande. E toda vez que o homem se exalta, achando que ele é alguma coisa, Deus abate, para que ele veja e reconheça que ele não é nada. Ele é um simples agente da vontade de Deus. E é isso que eu quero que você entenda. Não houve uma guerra de demônios aqui no livro de Daniel, ou de demônios e anjos contra anjos. Não houve essa batalha. Infelizmente, pregadores, para vocês que pregam dessa forma, essa é a minha opinião sobre o livro de Daniel, capítulo 10. Mas quem quiser continuar acreditando que houve batalha e guerra nos céus, fique à vontade. Mas a minha interpretação desse texto bíblico é que esse homem que aparece vestido de linho, de ouro fino, esse homem tem as características de Jesus, da mesma forma que João viu lá no Apocalipse. Então, se esse homem descesse, não tinha inferno que iria parar esse homem. Se fosse questão de alguém impedir esse homem, não teria demônio que iria impedir esse homem, porque ele é muito mais poderoso do que Miguel. Já começa por aí. E aqui não é um anjo, mas sim esse ancião que aparece, vestido de linho, revestido de ouro fino, que vem para trazer a resposta da oração de Daniel. Esse homem, que como eu disse, interfere nos reis da terra, porque tudo que acontece na terra é a vontade dele. Tudo que acontece na terra é a vontade dele. Deus, ele está acima de tudo, de todas as coisas que acontecem na terra.
Ele já sabe de tudo e é Ele quem domina e governa todos os reis da terra. Medite aí depois. Leia com bastante atenção e pense nisso. Deus abençoe sua vida, toda a sua família. Um abraço.